Bolsonaro entra para a história como o presidente que demitiu seu ministro da Saúde em meio à maior pandemia do século. O motivo? Seu trabalho era aprovado pelo povo brasileiro. Enquanto o país conta mais de 1.800 mortos na pandemia, Bolsonaro mostra que está longe do seu slogan de campanha e coloca a vaidade acima de tudo e seu projeto político acima de todos. Sem descansar após demitir o ministro, o presidente já elegeu um novo adversário e sentou fogo no presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Para comentar o fim da novela Mandetta e os próximos passos da política nacional, estou ao lado de Paulo Gontijo, nosso diretor executivo. Bom dia, Gontijo. Bom dia, Mano. Bom dia, Magno. E de Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas. Bom dia, Magno. Bom dia, Mano. Bom dia, Gontijo. Bom dia, pessoal. Você que nos acompanha, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira o Livros Notícia traz sempre para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade política. Pelas cenas das últimas semanas, a demissão de Mandetta já tinha se tornado uma questão de tempo, né? Especialmente após a entrevista do agora ex-ministro ao Fantástico no último domingo, que inclusive foi concedida dentro do Palácio do Governo de Goiás, onde trabalha o seu aliado, Ronaldo Caiado, que rompeu publicamente com o governo Bolsonaro. Gontijo, existe alguma moral da história no fim da novela Mandetta? Tem várias, né? Sim, uma delas importantes é que se você tiver bom senso e isso afrontar as idas e vindas pessoais do presidente, você vai ser visto como um inimigo, até porque isso vai te dar popularidade. E o Bolsonaro vai entrar para a história como o único presidente que conseguiu fazer 3 ministros serem maiores do que ele, né? Hoje, Moro, Paulo Guedes e Mandetta têm mais popularidade do que ele, que é um feito único. E fruto dessa condução política errática, paranoica, persecutória e pouco afeita à razão e ciência. Ele não capitaliza, né? É curioso isso. O ministro dele se destaca e no lugar disso significar um aumento do prestígio dele, que é o chefe de Estado, isso significa que o ministro se torna um adversário. É curioso. É uma organização política dentro daquele grupo, né, muito centralizada. Aquela figura do mito, o salvador, o homem que tomou a facada. Assim, foi tanto uma construção quase de hagiografia, né, assim, da biografia de um santo ali, que qualquer um que ofusque imediatamente se interpõe entre ele e o povo, o que para eles é uma ameaça. E você tem um núcleo político ali, um histórico de destruição de lideranças, assim, é impressionante. Todo mundo que começa a ter algum protagonismo é imediatamente chacinado, desde Magno Malta no pós-eleição, antes da posse, passando por Bebiano, Santos Cruz, todo mundo que tem algum tipo de independência e brilho próprio é imediatamente ofuscado. Assim, é uma técnica política mesmo, não dá para dizer que não é isso. E Mandetta teve ganhou brilho muito rápido, né? Ele passou de um ministro absolutamente discreto a ser a estrela da companhia em 3 meses. Isso é inadmissível dentro do bolsonarismo. Pois é, e logo após o pronunciamento de despedida do ex-ministro, Bolsonaro fez também um pronunciamento e eu achei que ele estava abatido, com um olhar triste, um tanto desnorteado, e recorreu ao mantra militar. Ele disse que pior do que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Só que, ao mesmo tempo, no mesmo pronunciamento, ele voltou a criticar os governadores, queixando que ninguém foi consultá-lo antes de tomar decisões e, com isso, se eximindo da responsabilidade, né? Como se ele não pudesse, por exemplo, ter convocado os governadores, como se não coubesse ao presidente da República, naturalmente, ser o líder da coordenação dos esforços no país. Então, eu acho que ele parece incapaz de perceber que, na política, o poder tem uma espécie de magnetismo, né? E se ele não atraiu ninguém para ir consultar ele, é sinal de que o poder dele não anda tão bem assim. Então, desse jeito desnorteado, eu acho que ele acabou anunciando que o rei está nu, né? Magno, pior do que um mau presidente é um presidente sem poder? Começar, que tipo de afirmação idiota é essa que Bolsonaro faz? Como que pular dentro do buraco é melhor do que não saber se você pula ou não?
É melhor você morrer do que ficar na dúvida se vale a pena viver ou não? Claro que não, o cara é idiota. Que, que, que lógica absurda. O Bolsonaro ser um mau político não quer dizer que ele não faça política. Ele só faz a política errada. Então ele fica tentando fazer política o tempo todo. Só que ele é um mau político, ele não entende as coisas, ele não entende que política é também cooperação, é também você saber dividir com seus aliados, inclusive o holofote, né? É parte do jogo político, é parte do bom líder em qualquer área, pode ser numa empresa, pode ser no serviço público, no serviço privado, pode ser no alto escalão de um governo, é você reconhecer o mérito dos seus comandados e trazê-los para o holofote com você, né? A vitória para qualquer pessoa com o mínimo de preparo, o mínimo de inteligência emocional, consegue entender que a vitória dos seus subordinados é uma vitória sua também, né? Imagina se ele tivesse na televisão dizendo, olha, vocês adoram o preparo do meu ministro, não é? Pois é, eu que nomeei. Ele fez isso algumas vezes, né? Ele faz isso algumas vezes quando a situação de destaque do ministro não é aquele destaque, né? Quando alguém tem recebe um pequeno elogio, ele diz que é o técnico desse time vencedor. Mas quando o time está realmente vencendo, né? Quando o Moro desponta nas pesquisas de popularidade, quando Paulo Guedes desponta nas pesquisas de popularidade, quando Mandetta também recebe o mesmo tratamento, ele imediatamente se torna hostil. Paulo Guedes menos, né? Mas talvez porque ele veja em Paulo Guedes uma ameaça menor do que vê claramente em Mandetta, em Sérgio Moro, em Rodrigo Maia. Então, ele fica nesse estado de eterna beligerância contra possíveis aliados. Olha, a gente discutiu muito no ano passado, discutiu muito durante 2018 também, o quanto eram difíceis as reformas, quantos anos nós passamos tentando fazer com que o parlamento se debruçasse sobre as reformas, votasse reformas e não conseguindo votar. Bolsonaro tem uma situação com o parlamento, nesse sentido, muito mais favorável do que Fernando Henrique, Lula e Dilma, que tinham imensas bancadas de apoio aos seus governos, bancadas muito bem organizadas, mas que enfrentavam uma má vontade no Congresso Nacional em relação a certas pautas. Bolsonaro não tem isso. Ao mesmo tempo, ele consegue fazer com que essa indisposição com o parlamento evite que pautas fundamentais para o governo avancem, mas não só isso, e talvez até mais grave, que as proteções às contas públicas que o Ministério da Economia, por exemplo, coloca como sendo primordiais, sejam retiradas das pautas e que pautas consideradas, enfim, emergenciais para ajuda aos estados e municípios, me referindo especificamente ao Plano Mansueto, passem sem as retaguardas necessárias para que o próprio caixa do governo federal seja protegido. Então, o que a gente vem vendo no governo Bolsonaro em tempos de emergência são a aprovação de sequências de pautas-bomba das quais Dilma reclamou com muita força no início de 2015, mas o que a gente tem visto nesse momento de crise do Estado brasileiro, da pandemia, governo federal, estados e municípios com muito problema, nós temos visto a votação de inúmeras pautas-bomba sem que o governo tenha capacidade de negociar. Eu vejo que o governo propôs lá atrás R$200 de auxílio aos indivíduos. Depois o Congresso acelerou e o governo não teve opção senão ir lá e fazer aquele jogo. Então tá, vamos dar R$600. A intenção do governo era dar 200, ciente das contas públicas. Agora, no Plano Mansueto, tudo bem, vamos ser fiadores dos estados, mas com uma série de contrapartidas. O Congresso retirou boa parte das contrapartidas e injetaram mais caixa, mais ajuda. Já temos hoje o Witzel prometendo aumento ao funcionalismo. Os estados quebrados não vão deixar de estar quebrados porque nós abrimos mão de contrapartidas. Eles vão fazer populismo orçamentário, que não é nenhuma novidade, mas, de novo, a recuperação será dificílima porque o governo é inapto, inábil e não tem capacidade de articulação no Congresso Nacional. Uma coisa que me chama a atenção também é que nessa disputa parece que do outro lado de Bolsonaro, quem surge não é a esquerda, como seria previsível antes da eleição.
quem surge é o DEM, né? Que é um partido que sempre foi o representante da centro-direita. E aí também tem alguns elementos, por exemplo, durante todo o processo de condução do combate à crise, o ex-ministro Mandetta sempre deu suas entrevistas coletivas usando, por exemplo, o colete de trabalho do SUS. E na sua última entrevista coletiva, ele fez uma defesa da ciência, do iluminismo, agradeceu a equipe, mas também fez uma defesa política apaixonada do SUS, algo que por muito tempo foi uma bandeira da esquerda, né? Logo após essa questão toda, o Bolsonaro troca a farpa justamente com o Rodrigo Maia, que responde a ele que ele pode atirar pedras e o Congresso vai responder com flores, o que nem é exatamente verdade, como Magno falou, mas me chama muita atenção o fato de que parece que o grupo político que surge como principal opositor nesse momento é justamente o DEM, que é impensável para quem lembra da baixa que o DEM sofreu na época do governo Lula, por exemplo. Gontijo, a crise está movendo o aspecto político brasileiro? Tá, na verdade, sim. O crescimento do DEM ele já começa no governo Temer, né? Não dá para dizer que que esse protagonismo começa só no governo Bolsonaro. Rodrigo Maia assume ali pós-cassação do Cunha, numa articulação, vale lembrar, com o Moreira Franco, com o governo Temer, e ele sempre foi um político de diálogo. Acho que tem um ponto importante que assim, o DEM consegue nesse momento controlar as duas casas, fazer um discurso independente, não cair na oposição histriônica da esquerda, que ficou sem nenhuma liderança sóbria hoje, talvez um pouco Molon, mas assim não tem uma liderança de esquerda no Congresso que seja uma pessoa clara, sóbria e capaz de mover um bloco político junto com ela. Né? Isso não acontece mais. E o DEM ocupa pautas de centro. Então, vai desde o SUS até a reforma da Previdência. Ele consegue fazer esse pêndulo, né, político ali com bastante habilidade. E tem uma coisa importante, assim, tem sangue frio. Nesse momento de crise, de muito grito de um lado e do outro, ter um presidente da Câmara que baixa a bola e fala assim, interesse público vem em primeiro lugar, é um ótimo contraponto, né, e faz a voz do bolsonarismo parecer ainda mais alta quando você responde desse jeito. Então, um ponto importante que remete um pouco ao que o Magno estava falando, que é o seguinte, o estilo de liderança bolsonarista tem muito também de uma bipolaridade de, por um momento, eu bato na mesa para dizer que eu mando, e no outro eu choro porque ninguém me deu atenção. E essa dinâmica meio esquizofrênica, quando tem alguém que fala assim, ó, estou aqui para fazer meu trabalho, eu estou aqui pelo interesse público, então, mesmo que não seja, você pode ter a crítica que você tiver o Rodrigo Maia, mas o discurso está muito sóbrio, muito claro, muito pró-interesse público nesse momento, o que é inatacável. É muito difícil de atacar um discurso desse. Então, ele não é anti-nada, ele é pró-interesse, pró-espírito público, pró-reforma, enfim, democracia. E apesar do Rodrigo Maia não ser a figura politicamente mais carismática do mundo, ele vai crescendo aí, aos pouquinhos, assim, ele vai consolidando uma reputação que talvez ele não seja uma ameaça eleitoral ao bolsonarismo, mas ele, sem dúvida nenhuma, é uma ameaça política ao bolsonarismo muito forte. Eu acho que a gente também não pode deixar de refletir sobre qual o tamanho da missão do novo ministro da Saúde e o contexto em que ele começa a encarar essa missão, porque assim que ele foi anunciado, surgiu nas redes sociais um trecho de um vídeo em que ele fala sobre a eventual necessidade de ter que escolher entre a vida de um idoso e a vida de um adolescente, o que a gente sabe que num cenário de recursos escassos acaba sendo a realidade, algo que está acontecendo na Itália, é algo que vai acontecer no Brasil se o sistema público entrar em colapso, que é algo que todo mundo está alertando para tentar evitar que aconteça, mas que, sem dúvida nenhuma, é visto como algo, uma fala extremamente insensível para vir de um comandante que vai liderar
o sistema de saúde na luta contra uma pandemia. E, ao mesmo tempo, ele tem essa missão de tentar salvar o país, mas não fique tão popular assim, porque você sabe que o seu chefe não vai lidar muito bem com isso. Magno, qual que é o tamanho do desafio do ministro da Saúde e qual que é o prognóstico disso dar em alguma coisa boa? O desafio do novo ministro é em duas frentes. Primeiro, trazer informação para os brasileiros. Hoje tem uma reportagem muito legal na Folha de São Paulo que diz, olha, o Brasil não sabe nem quantos testes nós temos, não sabe nem quantos testes nós já fizemos. Perdemos muito tempo nas últimas semanas discutindo estratégias adotadas em outros países. Os bolsonaristas adoram falar da Coreia do Sul, que não fez o lockdown total, fez uma quarentena seletiva. A Coreia do Sul testa 35 vezes mais do que o estado de São Paulo testa. O Chile testa 15 vezes mais do que o estado de São Paulo. O Uruguai testa 10 vezes mais que o estado de São Paulo. O Brasil a gente nem sabe. A gente tem os números de São Paulo. E os números de São Paulo são muito ruins em comparação com outros locais. Então, para começar, enquanto a gente não tiver o mínimo de informação, não dá nem para a gente começar a pensar em sair de quarentena. Tudo isso é fantasia. A única chance que temos de sair de quarentena ou é informação sobre teste, monitoramento de quem fez o teste, ou a descoberta de um remédio milagroso. Me parece que até o momento a esperança do governo e do presidente, principalmente, é na segunda opção, que é, obviamente, a menos provável, que é a aposta num remédio milagroso. O outro desafio que se coloca agora para o novo ministro é evitar o colapso do sistema. Muita gente minimiza esse tema. Mas o SUS sempre teve problemas de leitos. Então não vai ser nada novo para o Brasil. É importante lembrar para as pessoas que o colapso do sistema de saúde no lugar significa o médico escolher quem vai viver, quem vai morrer. O médico escolher quem vai ter acesso ao ventilador, quem não vai ter. Quem vai ter acesso à UTI e quem não vai ter. É o que aconteceu na Itália. A Itália tem um sistema de saúde muito mais preparado do que o brasileiro e enfrentou esse tipo de problema. E aí, quando chegar esse momento, a gente vai ficar chocado. Mas vai ficar chocado porque, até o momento, a gente decidiu falar sobre colapso do sistema de saúde de uma forma distante, de uma forma quase higienizada. Não é colapso do sistema de saúde como as pessoas vão chegar no SUS e vão ter que aguardar no corredor. Não vai ter que aguardar no corredor. Vão ter 2 pessoas gravemente doentes e o médico vai ter que decidir. Você vai morrer, você vai viver, baseado em qualquer critério que ele tenha naquele momento. O risco da gente minimizar os problemas que temos hoje e o que se coloca para adiante como desafios, a gente vê muita gente fazendo graça. Então o pico era para ser em março, vai ser em abril, agora vai ser em julho, então onde vai ser? Não tem graça nenhuma. A situação será pessoas tendo a sua vida, a continuidade ou não da sua vida, decididas pelos médicos. Você vai morrer, você vai viver. E aí vai ser tarde demais para a gente ficar chocado. E aí a gente vai voltar lá atrás e ver pronunciamentos anteriores de políticos, para falas anteriores de jornalistas, falas anteriores de militantes governistas, e vamos dizer, aí, vocês não estavam minimizando o problema, agora o problema que nós temos é esse aqui. A gente está tendo que decidir quem vai viver, se é a Dona Maria ou se é seu José. Magno, deixa eu só acrescentar um ponto importante aí. O secretário de Saúde do Ceará anunciou ontem que o sistema já está saturado e eles estão prevendo 250 mortes por dia no Ceará a partir dessa semana. Só no estado do Ceará. É isso. Amanhã o Brasil vai passar de 2.000 mortos. Há 2 semanas a gente estava falando em 200, 300 mortos. Amanhã serão 2.000. E isso com esse quadro de total desinformação. Vale falar de novo. O Ministério da Saúde não faz a menor ideia de quantos testes nós temos e quantos nós já fizemos. O novo ministro foi perguntado hoje: ministro, qual é a nossa capacidade de testar? Quantos testes nós temos? E falou: olha, a gente vai ter que fazer um levantamento. Como assim você vai fazer um levantamento? É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Paulo Gontijo, Magno Cal, muito obrigado pela conversa.
Esse foi o Livre de Notícia de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira tem sempre um vídeo novo para você, com os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado, um bom fim de semana e até segunda-feira.